Você já ouviu falar de sofrimento fetal? Já ouviu alguém dizer assim, porque daí meu bebê entrou em sofrimento, porque eu fui para uma cirurgia porque eu estava com sofrimento fetal? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Meu nome é Maíra Della Rocque, sou ginecologista, obstetra, apaixonadíssima pelo que eu faço. Esse meu mundo da obstetrícia é lindo, seja muito bem-vindo a ele. Se você ainda não está inscrito no canal, tá na hora de se inscrever, ativa o sininho, compartilha com os amigos, conversa aqui comigo pelos comentários, porque eu adoro bater papo com vocês e eu respondo mesmo, na medida do possível, todo mundo que dá. E vamos falar um pouquinho sobre o tal do sofrimento fetal. Como é que eu começo explicando isso? O que acontece? Hoje em dia, a gente evita usar esse termo sofrimento fetal, porque vamos combinar que ele dá uma assustada. Quando você escuta a palavra sofrimento fetal, o que você pensa imediatamente? Em um bebê sofrendo, em um bebê sendo prejudicado, né? E ok, existem situações que de fato o bebê está sofrendo, que de fato o bebê está sendo prejudicado por alguma contingência, por alguma coisa que está acontecendo. Acontece que a maneira como a gente acaba usando o sofrimento fetal, a gente fala, o bebê tem um sofrimento fetal agudo, né? Que é o sofrimento fetal que a gente vai discutir hoje. O bebê está com sofrimento fetal agudo. Passa uma ideia de um bebê que vai nascer muito mal, de um bebê que teve prejuízos e que muitas vezes não é isso que acontece. Então, para evitar esse desespero, para facilitar essa compreensão e essa interpretação do que a gente está falando, hoje em dia a gente evita usar a palavra sofrimento fetal agudo. A gente está trocando sofrimento fetal agudo por frequência cardíaca não tranquilizadora. Por quê? Quando a gente geralmente usava a palavra sofrimento fetal, era porque a gente estava avaliando o bebê durante o trabalho de parto. Em algum momento a gente fez uma avaliação daquele bebê e a gente percebeu que a frequência cardíaca daquele bebê não estava legal. E que a frequência cardíaca daquele bebê não estando legal poderia levar a algum comprometimento. Poderia ser um motivo de apreensão. Porém, na imensa maioria das vezes, ainda não tem nada acontecendo. É só um bebê que está mostrando pra gente que aquele ambiente ali não está mais legal, que alguma coisa precisa ser feita para melhorar o ambiente para ele. Então, a frequência cardíaca não tranquilizadora, que era o momento no qual a gente usava o sofrimento fetal agudo, ela teoricamente vem antes de qualquer sofrimento real para o bebê. Quando você está durante um trabalho de parto bem acompanhado, com uma equipe que presta atenção naquele trabalho de parto e faz uma escuta cardíaca fetal adequada, escuta o bebê o quanto precisa, no tempo que precisa, você pode em algum momento ter essa alteração da frequência cardíaca do bebê. E aí essa alteração da frequência cardíaca do bebê, ela é não tranquilizadora, a gente olha e fala assim, cara, essa frequência cardíaca não tá o que eu esperava. O normal é entre 110 e 160, podendo alterar em alguns momentos, tá? Podendo ir para cima e ser fisiológico, podendo ir para baixo e ser fisiológico. Mas vamos considerar o 110 a 160 para facilitar aqui a compreensão do negócio. Você tá lá ouvindo aquele bebê e a frequência cardíaca dele saiu ali daquela área que a gente espera que seja o adequado. E aí você fala, não estou tranquilo com essa frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca está me mostrando que alguma coisa não está legal. E medidas precisam ser tomadas para melhorar essa frequência cardíaca desse bebê. Não necessariamente uma cesariana. Às vezes, uma mudança de posicionamento materno, uma mudança de posicionamento fetal, uma hidratação materna, oferecer alguma coisa para aquela mulher, podem melhorar essa frequência cardíaca do bebê, sem que o bebê tenha passado por um sofrimento, entende? Então, quando a gente usa a palavra sofrimento fetal agudo, a gente causa uma angústia e um alarde naquela mulher que muitas vezes não precisa, que muitas vezes é só alguma situação que o bebê tá falando, ei, olha pra mim com um pouquinho mais de cuidado, isso aqui não tá legal, vamos fazer alguma coisa pra tentar melhorar o ambiente pra mim? Então, quando a gente usa uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, a gente passa mais essa ideia de que a frequência cardíaca do bebê tá mostrando pra gente que alguma coisa não tá maneira aí. Vamos fazer alguma coisa pra tentar melhorar. Pode ser que essa alguma coisa precise ser uma cesariana?
Pode. Pode ser que sejam coisas bem mais simples? Podem também. Mas, independente da medida que seja tomada, medidas podem ser tomadas sem que o bebê de fato venha a ter um sofrimento, de fato venha a ter uma consequência disso. Então, hoje em dia, a gente evita usar a palavra sofrimento fetal agudo, trocou para frequência cardíaca não tranquilizadora, e o motivo disso é acalmar vocês, não panicar a gestante sem que preciso seja. Pra gente, sempre foi muito claro, a gente falava, é um sofrimento fetal, o bebê que não tá batendo bem, mas pra gente, é claro, a gente sabia que o bebê ia nascer bem, que a gente tinha alguma coisa para fazer para melhorar aquela criança. Mas isso traz uma angústia muito grande para a mulher. Então a gente evita. A gente não usa mais a palavra sofrimento fetal agudo, a gente está trocando ela por frequência cardíaca não tranquilizadora. Certo? Então se você ouvir a partir de agora algum obstetra falar, não, porque o bebê estava com uma frequência cardíaca não tranquilizadora, vocês já sabem o que isso quer dizer, vocês já entendem o que isso quer dizer. E se você ouvir algum obstetra falando sofrimento fetal agudo, que ainda é muito comum, e às vezes sai, inclusive eu às vezes falo, sofrimento fetal agudo, saibam que, na verdade, quando a gente fala disso, a gente não necessariamente está dizendo que essa criança foi prejudicada ou vai ter alguma sequela ou alguma consequência. Coisas podem ser feitas para que isso melhore e seu bebê nasça bem antes de ter qualquer complicação. Certo, pessoal? Ficou claro? Beijo, até semana que vem.